O esporte é uma parte essencial da cultura humana. Ao longo dos tempos, o conceito e a definição do esporte vem se alterando. Hoje em dia, temos um novo fenômeno, o videogame como um esporte. Os esports vêm ganhando multidões de espectadores a cada ano que passa. Isso nos faz pensar, o esporte estaria entrando numa nova fase? Um gol para escrever, eu quero um lugar nesse time. Para tentar um roubo milagroso para colocar o Flamengo de volta nesse jogo. De uma maneira geral, o esporte eletrônico ou esports são competições de videogame com alta competitividade. Essas competições têm várias modalidades, dentre elas as mais famosas que são os MOBAs, como o Dota e o League of Legends, e os FPS, como o Counter-Strike Global Offensive. A categoria vem se construindo desde os anos 80, nos Estados Unidos. As primeiras formas de competições foram através dos fliperamas, que podiam registrar a pontuação dos jogadores. Em 1980, a empresa Atari organizou a primeira competição em larga escala, o Space Invaders Championship, que reuniu mais de 10 mil pessoas. Porém, foi apenas nos anos 90 e início dos anos 2000 que passou a ter mais adeptos por conta da internet, que conseguiu romper barreiras geográficas, possibilitando que mais campeonatos e pequenas ligas surgissem. Você jogava mais por diversão, acho que com seus amigos, não tinha esse suporte de organização e tal. Eu peguei muitas competições de Crossfire, que a gente jogava, a imensa maioria dos campeonatos era online, mesmo as finais eram online e a premiação acabava sendo em skin ou uma coisa que de fato não valia a pena. Você ganha o campeonato, às vezes é um mouse, você ganha, é um teclado bom que você ganha. Você não ganha uma premiação em dinheiro alta, você não ganha um dinheiro para você sustentar. Em 2010, houve uma revolução no jeito de se transmitir e falar sobre a atividade. Com as plataformas de streaming como a Twitch TV, que além de transmitir muitas das competições ao vivo, possibilitou um contato maior do público com seus ídolos e o cenário profissional, aumentando a popularidade de várias modalidades. A Twitch começou muito simples no Brasil e cresceu no que está hoje, né? Eu acho que vem muito de encontro com a vontade das pessoas de terem as coisas na hora que elas podem acessar. Então você tem o Spotify, que você acessa a música quando você quiser, você tem o Netflix, você assiste filmes e séries quando você quiser. Você não precisa o horário correto lá da Globo ou da SBT para assistir aquele determinado programa, é a mesma coisa a Twitch. E a Twitch estava entregando justamente um produto que o YouTube naquela época não estava entregando, que era os vídeos ao vivo, sob demanda. Essa popularidade é comprovada nos números do Campeonato Mundial de League of Legends de 2019, que em sua final quebrou o recorde de visualizações, com 2,5 milhões de espectadores simultâneos em diversas plataformas. E também no Campeonato Mundial de Dota 2, o The International, que teve a maior premiação de todos os tempos no esporte eletrônico, com 30 milhões de dólares arrecadados da comunidade de jogadores. Para mim, pelo menos, o nível tá sempre crescendo, né? Apesar do Brasil estar no momento estagnado internacionalmente, eu acho que dentro da nossa própria região o nível tá sempre melhorando, as competições estão sempre ficando mais difíceis, né? Porque tá sempre aparecendo jogadores novos, jogadores bons, jogadores com vontade, mais preparo das organizações, mais gente de fora entrando pra cá, gente coreana, gente da Europa. Então, querendo ou não, isso agrega bastante pro nosso servidor, assim, internamente, né? Mesmo com esses números, ainda há um longo caminho para se firmarem como um esporte, principalmente em países como o Brasil, pois querer praticar e viver de esporte eletrônico ainda é um tabu entre as famílias. Na minha época foi bem difícil falar pra minha família que eu queria tentar. Quando chegou o momento que chegou uma proposta de emprego, minha mãe pediu para mim estudar e jogar, que aí já fica um pouco mais difícil para quem quer ser profissional. Mas sempre assim, nunca tive uma tão força assim por não conseguir mostrar pra minha família que dava certo. Para eles eu simplesmente estava jogando como eu sempre fiz a vida inteira. Então acho que foi bem diferente. Cara, no começo foi bem treta, pra ser sincero, tipo, o apoio da família foi bem complexo, porque eles não tinham muito conhecimento de como funcionava o LoL, então eles achavam que era algo muito incerto, sabe? Ah, pô, tu vai fazer isso, mas se não der certo, você vai ter perdido muito tempo da sua vida e tudo mais.
Então, no começo foi complicado, só que hoje em dia, como eles já acompanharam, já foram pessoalmente assistir jogo, eu acho que isso mudou bastante coisa, sabe? E hoje em dia eles são super presentes e tal. Tipo, meu avô, principalmente, é um cara que acompanha muito, sabe? Torce, conhece um pouco do cenário também. É bem legal. Porém, aqueles que investem na modalidade hoje veem como podemos tirar sustento dessa atividade, não só como jogador profissional. No esporte eletrônico também temos times que funcionam como empresas e instituições esportivas. Você tem um crescimento no mercado anual, pelo menos só no Brasil, de 15%. Então todo ano aumenta 15% pelo menos o mercado. Isso é um crescimento absurdo, dificilmente você vai achar outro mercado que cresça dessa forma. No Brasil, só no ano passado movimentou acho que algo em torno de 1,5 bilhão de dólares, e nos Estados Unidos foi 30. Então assim, a gente aqui no Brasil não funciona da maneira que a gente gostaria ainda, porque não é a nossa cultura. Mas nos Estados Unidos já tem demonstrado um crescimento absurdo e, cara, se for analisar em questão de população e em questão de dinheiro, a gente tem a mesma capacidade de fazer. O que você ganha nos esportes é como mídia. É a mídia. É assim como no esporte convencional, né? Você vai ganhar na mídia. Então você ganha com patrocínios, você ganha com divulgação de imagem, com conteúdo na internet, YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, todas essas... E agora as novas plataformas de streaming estão surgindo. Você ganha com várias formas. E venda de jogador também é uma das formas que se ganha dinheiro. E quanto aos jogadores profissionais? Qual é a rotina dos atletas que estão na linha de frente dessa nova modalidade? Nós temos que sair do computador no máximo 2 horas da manhã para ir dormir. Então a gente tem que acordar, a gente sai do PC às 2 da manhã para poder dormir e a gente tem que acordar 11 horas. Até 11 horas da manhã tem que estar todo mundo acordado. Você pode acordar antes se você quiser, mas é até às 11. E daí todo mundo almoça junto, né? Meio-dia e meia lá, mais ou menos. Alguns almoçam mais tarde, mas no máximo 1 hora. E aí, dependendo do dia, a gente faz um treino tático de 1 hora da tarde até as 3, né? Então a gente tem 2 horinhas de tático. E das 4 até as 6 horas da noite a gente tem treino prático contra outras equipes. E das 19 até as 21 também temos treino prático. Então a gente tem mais ou menos entre 6 horas e meia de treino, assim, marcado, né? Como eu posso dizer, agendado. E logo quando acaba esse treino, né, às 9 horas da noite, você pode continuar jogando, fazendo o que você quiser, esse horário de lazer. Tem gente que continua jogando, então a gente acaba colocando como se fosse treino, né, treino individual, então esse número já sobe bastante para quase 12 horas, 10 horas de treino. Então, é uma profissão como qualquer outra, né? Assim, nem todas as organizações possuem a questão de carteira assinada, né? Mas a maioria possui... A maioria não, todas possuem contrato, então é tudo certinho, não tem nenhum tipo de diferença, assim. Temos, então, as mesmas características de um esporte tradicional, como alto rendimento, treinamento, mercado, plateia, entre outros fatores que se assemelham. Então fica a dúvida, o que define um esporte? Eu entendo o esporte como uma prática de atividade física. E essa prática envolve o ser humano como um todo. No esporte também, eu vejo 2 finalidades. Ou você faz para competição, uma prática para competição, ou para prevenção, ou para essa linha da saúde. Independente, mas uma modalidade esportiva não tem que ter capacidade física, né? Xadrez é uma modalidade esportiva. E a capacidade física que você tem é de pegar uma peça e levar até um outro lugar no tabuleiro. Não deixa de ser um esporte por conta disso. Seguindo esse pensamento, o esporte eletrônico pode ser considerado um esporte? E hoje em dia eles já estão se tornando, cara. Posso te dar total certeza disso. Se você olhar os números de transmissões de esportes, aí você vai ver que tem que é uma audiência absurda. E a própria movimentação do mercado, você já tem uma noção do quão grande isso tá se tornando, e a cada ano cresce cada vez mais, cara. Então, o eSports tem total capacidade de chegar perto dos esportes tradicionais hoje em dia,
E eu tenho plena confiança nisso. Então muitas pessoas já vêm acompanhando, já vêm, sei lá, se atualizando. E um outro fator, eu diria que por questões de rotina, saca? Porque a rapaziada tem muito preconceito de, pô, porque não tem esforço físico e tal, não pode ser considerado esporte, blá, blá. Mas a nossa rotina é tão pesada quanto de qualquer outro atleta, saca? Tipo, a gente passa por um monte de coisa que qualquer outro atleta passa, estresse e tudo mais, então... E, pô, na minha opinião, é por isso que devia ser considerado um esporte também, saca? Então, sei lá, o tratamento é igual, a seriedade é tamanha a de qualquer outro esporte, então eu não vejo por que não ser considerado. Não. Acredito que as pessoas elas ainda valorizam muito a questão de poder estar no estádio de futebol, poder estar numa quadra de vôlei, poder assistir um jogo de basquete numa quadra. E como eu disse, a relação humana num jogo eletrônico era muito distancial. Eu acho que vai sim, acho que vai ter um crescimento e acho que vai se tornar uma coisa mais normatizada, acho que vai fazer parte da nossa cultura isso. Eu considero o esporte eletrônico um esporte como outro qualquer. A gente vive num universo, né, que está em plena transformação, em plena evolução. Então não tem nada que desabone ou que tire o seu valor, né, o valor dos jogos eletrônicos e a característica que ele carrega como de qualquer outra atividade esportiva. Existem diversas formas de se comemorar uma vitória. No futebol, gritamos quando seu time faz um gol. No basquete, quando fazem cesta. No vôlei, quando marcamos ponto. No esporte eletrônico não seria diferente. Nós temos nosso próprio termo, conhecido como GG. GG significa Good Game, bom jogo, que todos nós falamos ao término de cada partida. E ao final de toda essa discussão e todo esse tabu sobre o esporte eletrônico, todos nós gritaremos GG para a modalidade do futuro.